é uma pergunta que Ney tinha feito há mais tempo, que era sobre soft skills, mais demandadas, né, para ter essa carreira internacional. E aí Bernie já citou ao menos duas nessa fala dele, que foi a comunicação e a capacidade de trabalhar em equipe. Então, acho que isso também já dá um gancho para a Neide. A Maria Lúcia está dizendo que foi perfeito, que está respondendo sim e que a tranquilizou. Ouvir o tipo de habilidade que se destaca nesse meio. É verdade, né? Nós estamos aqui vivenciando, gente, e trazendo sempre para vocês oportunidades. Tem gente que quer buscar mercado internacional, tem gente que quer buscar ser empreendedor, tem gente que quer buscar concurso público, tem gente que quer se especializar na sua área, abrir uma startup. Esse é o nosso objetivo aqui, conversar com você sobre as oportunidades que existem no mercado de trabalho, seja ele nacional e internacional. E nós temos tido, né, esse apoio dos nossos convidados, como o Bernard e outros que já vieram aqui, para trazer essa experiência. Pessoas que não só têm um conhecimento teórico, como têm um conhecimento prático, que vivenciaram na pele, né? Como diz, vivenciou na pele essa situação. E pode trazer para você algo que, às vezes, a literatura não consegue sozinha, né? Com certeza não consegue, que é passar pela experiência, passar pelo fogo, né? Sentir na pele as dificuldades e sentir também o prazer das vitórias, que muitas vezes são complexas dentro desse novo mercado que a pessoa está se lançando. Demilton, você que já foi também o nosso consultor há algumas décadas atrás, né? Hoje em dia já está em outra situação, né? Porque hoje nós vemos muito isso, né? Nós temos uma pergunta do Jorge. Eu vou deixar que o Demilton faça essa pergunta e faça as suas considerações sobre essas colocações que o Jorge Gomes está passando para nós. Vai lá, Demilton. Com certeza. O Jorge Gomes, obrigado pela sua participação, ele está fazendo a seguinte pergunta. Considerando os conflitos internacionais, né, com evidente despreparo dos países que se veem envolvidos neste mercado de segurança nacional, é uma opção para o profissional brasileiro se especializar? Achei interessante essa colocação. Você tem alguma percepção também em relação a isso? Precisa entender o que exatamente ele entende como área de segurança, porque isso é uma área vasta também. Mas você tem empresas de consultoria nessa área de avaliação de risco, né? E elas são avaliadas por empresas, governos internacionais. Tem pessoas que desenvolvem carreiras nessa área. E existem empresas, normalmente não são empresas muito grandes, mas existem algumas empresas que fazem esse tipo de análise, tanto análise de riscos mais sistêmicos, quanto de riscos específicos para empresas, para todo tipo de risco que uma empresa pode ter, né? Você tem grandes, quer dizer, não diria grandes consultorias, mas você tem algumas consultorias internacionais que atuam com isso, e isso pode ser um caminho, mas não é um mercado muito grande. Essas empresas elas têm escritório no Brasil também, então você pode começar acessando elas no Brasil, né? Pode ser um caminho, e tentar desenvolver através do Brasil uma carreira internacional nessas empresas. Acho que seria o melhor caminho. Ele até complementou, né, colocando que seria, no caso, a indústria bélica ou de construção naval. Eu acho que ele está pensando mais na questão dos conflitos, tipo da Rússia, né, e tal, e com relação às oportunidades que o Brasil tem, já que a gente tem, de uma certa forma, alguma experiência nessa. Vamos pensar assim, faz parte um pouco da nossa realidade. Da gente poder ter essas oportunidades também, esse caminho. E aí acho que ele pensou nesse ponto. Isso depende do mercado que você está focando, porque quando você olha a indústria bélica, a indústria de defesa, né, e a indústria naval, você vai ter alguns países que são
países importantes nesse segmento, né? Em algum desses países, eu acho que é muito difícil você conseguir desenvolver uma carreira a partir do Brasil. Vou dar um exemplo, por exemplo, a indústria naval, pois, alguns dos maiores, dos países mais importantes são o Japão e Coreia, né? São mercados difíceis para você entrar, eu acho, como brasileiro, se você não tiver alguma ligação cultural e linguística com esses países. Na indústria de defesa, eu acho que tem mais oportunidades, tanto na Europa, quanto nos Estados Unidos, quanto aqui no Oriente Médio, se você já tem conhecimento nessa área, se você fala bem inglês ou outras línguas internacionais, mas principalmente o inglês, você tem alguns caminhos aí para isso, né? Você precisaria entender, dentro, talvez entrando no site dessas empresas, elas normalmente têm um processo de seleção que eles anunciam através do próprio site da empresa, e vocês podem ver como isso funciona, ver quais são as demandas que eles têm, quais são as posições e quais são as demandas que eles têm para essas posições, e ver se existe um bom casamento entre as suas competências e o que eles estão demandando, e se candidatar. Obviamente é sempre mais fácil quando você já está presente naquele mercado, porque entre uma pessoa que está naquele mercado, que tem as mesmas competências que você, e uma pessoa que está numa geografia distante, você vai ter um diferencial negativo em relação a essas pessoas. Então, você deve tentar, idealmente, considerando você se deslocar para esses países para fazer entrevistas também, se você chegar nessa fase, na discussão com eles. Vou fazer uma pergunta. Você citou, Bernard, a Coreia, o Japão, é, como países assim mais difíceis, né, de relacionamento. De modo geral, como é ser um brasileiro no exterior, na carreira, né? Assim, como é visto por outros países? Eu tenho um background misto, né? Você sabe que É, eu tenho descendência alemã também, estudei em colégio alemão, então eu sempre trago essas duas culturas comigo, mas sim. assim, eu me sinto principalmente um brasileiro. E acho que uma vantagem que o brasileiro tem é capacidade de adaptação, né? Principalmente a nossa geração, que passou por hiperinflação, crises várias, né? A gente desenvolve uma capacidade adaptativa que ajuda muito no exterior, né? O brasileiro ele é bem quisto no exterior, de uma forma geral. As pessoas têm boa vontade com o brasileiro. O meu lado alemão também ajuda. As pessoas têm também hoje uma imagem boa dos alemães, de uma forma geral. Sim. Mas assim, sendo bem honesto, quando pensando, por exemplo, que o Oriente Médio você tem gente do mundo todo, né? Um passaporte europeu, um passaporte americano, Teu ele tem áudio deu uma uma oscilada, Bernard. Você estava falando do que o Oriente Médio tem gente do mundo inteiro. Eu acho que é alguma coisa com fone mesmo, que de repente. consegue me ouvir? Sim, agora eu acho que melhorou. Você consegue me ouvir agora? Tá. Sim. Agora, Então eu estava perfeito, falando perfeito. que ok, existe de fato uma preferência em geral para alguém que vem com um passaporte europeu, um passaporte americano nesse mercado, né? Então, assim, existe uma vantagem para pessoas que têm esse tipo de passaporte, né? Em alguns casos, aqui no Oriente Médio, você busca pessoas que têm também um, um background, ou melhor, tem uma descendência árabe por conta da língua também, né? Em alguns casos isso é relevante. Mas, assim, existe espaço. Se você tem as competências necessárias,
E o Denilson falou anteriormente uma coisa importante. Quando você embarca nessa carreira, à medida que você desenvolve essa experiência internacional, fica muito mais fácil você dar os próximos passos, né? As empresas passam a reconhecer você como parte de um time de profissionais que têm uma carreira internacional, que já passaram por essa experiência, já foram testados nessa carreira internacional, e a partir daí você tem mais facilidade de dar os próximos passos.